Hoje, 11 de maio de 2020, a União expediu o Decreto 10.344, incluindo como atividades essenciais no Decreto 10.212, academias de todas as modalidades de esporte, salões de beleza, barbearias, cabeleireiros, atividades industriais e de construção civil em geral. Bom, o que isso significa com relação à legislação dos estados e municípios relativamente a esses pontos que podem constar também desses decretos municipais e estaduais? Este decreto da União, todos os decretos estaduais e municipais que o contrariem, ou seja, que suspendem essas atividades previstas no decreto da União, todos eles estão revogados. A eficácia deles já foi para o beleléu, perderam vigor. E eu vou explicar para vocês direitinho por que isso acontece, né? E decretos posteriores não têm valor nenhum, eles são ilegais. Vamos lá. Por quê? O decreto da União ele está regulamentando a Lei 13.979, que lá diz que cabe à União regulamentar as atividades essenciais. E, uma vez definida uma atividade como essencial, ela não pode ser limitada por estados ou municípios, senão estará invadindo uma competência da União. A constitucionalidade deste dispositivo da lei que diz que cabe à União regulamentar as atividades essenciais e o próprio decreto que regulamenta, eles já foram até questionados no STF e o STF já disse que sim, eles são constitucionais, realmente cabe à União. Portanto, os estados e municípios eles têm atribuição para fazer as suas quarentenas e tudo mais? Tem, mas eles têm que respeitar o decreto da União. Então, se alguém fizer um decreto contrário a essa restrição a atividades essenciais, ele está fazendo um decreto ilegal que, como eu já expliquei, se for até o STF, ele cai, entendeu? Se entrar na justiça, ele cai. Já me mandaram, inclusive, um decreto também de hoje, dia 11, do governo do estado do Rio de Janeiro, em que as academias estavam suspensas as atividades. Bom, aparentemente ele foi mais cedo, né? Se ele foi mais cedo, então ele foi revogado pelo decreto da União. Ele perdeu sua eficácia ali. Se ele saiu depois do decreto da União, ele na verdade seria ilegal, porque estaria violando a Lei 13.979, porque a atividade essencial não pode ser restringida por um decreto do estado ou do município. Tanto faz, né? Isso aí já está óbvio que as atividades que eu falei estão plenamente liberadas, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, que, pelo menos na data de hoje, ainda não existem. O ministro da Saúde, hoje, questionado sobre esse decreto, falou que nem estava sabendo que isso era uma decisão do Ministério da Economia. Portanto, uma regulamentação específica para essas atividades que agora foram consideradas essenciais ainda não existe. É óbvio que já há algumas diretrizes do próprio CREF, no caso do Rio de Janeiro, ou até por analogia com outras atividades que, bom, é bom que sejam seguidas, né, por questões de saúde pública mesmo. Mas, a princípio, por conta até do princípio da legalidade, uma vez liberada a atividade, ela está plenamente liberada, sem qualquer restrição. Me perguntaram, tá, mas e se o prefeito decretar lockdown na cidade? Como é que fica a aplicação do decreto da União? Bom, a não ser que no mesmo ato em que o prefeito decretar o lockdown, ele decretar também a independência do município, né, do resto do Brasil, né, ele continua sendo obrigado a seguir as leis, a Constituição e a jurisprudência do próprio STF. Então, na parte em que ele conflitar com o decreto da União, ele é ilegal, inconstitucional
inaplicável. E como eu já expliquei, estão nos meus destaques aí nos stories, medidas como lockdown, isolamento social vertical, horizontal, né, e outros termos que não existem na legislação da União, eles são ilegais e inconstitucionais e violam também o Regulamento Sanitário Internacional da OMS. Portanto, não são aplicáveis. Vocês me perguntariam, tá, mas o que eu faço então se aparecer aqui alguém, um fiscal, um policial, sei lá. Bom, você pega o decreto, que eu já falei o número, 10.344, publicação da União, mostra para a pessoa e fala, olha, esse decreto é do dia 11, né, ele está em vigor, acabou de sair o decreto, inclusive, e, obviamente, as regulamentações estaduais e municipais não estão valendo, né? Se ainda assim a pessoa insistir que algo que não quer cumprir o decreto, bom, aí o que resta é, dependendo da situação, entrar com habeas corpus ou mandado de segurança. Eu, inclusive, pedi para o meu irmão, que é formado em Direito, já estagiou no Ministério Público Federal como uma das melhores procuradoras da República do Brasil, né, eu pedi para ele fazer alguns modelões, assim, né, para quem quiser pegar, e no caso do habeas corpus, né, qualquer um pode entrar, sem advogado, sem custas, nem nada. Olha só, esse habeas corpus aí, gente, o que esse procurador falou, vocês precisam recortar. Pega esse trecho, coloca nas redes sociais, coloca no Facebook, coloca no Twitter, coloca no WhatsApp, coloca no Gabi, coloca no Telegram, divulga para a família inteira. O Alexandre Aleluia, lá na Bahia, já abriu um habeas corpus coletivo. Isso, né? Aí. Nós noticiamos no nosso portal um habeas corpus coletivo, já para a gente poder utilizar isso aí e impedir. Ou seja, você que tem salão de beleza, você que tem academia, grava isso. Você tem a lei, você tem o decreto federal, tá, derrubando todas as decisões dos governos estaduais e prefeituras. Não fica parado, é teu futuro, é teu negócio. Não fica parado, briga pela tua liberdade. Não é brincadeira, você não pode brincar de ser ovelha. Seja leão. Luta pela tua liberdade. Não deixe te calarem, acabar com o teu negócio, acabar com aquilo que está colocando leite na mesa do seu filho e no filho dos seus empregados. Não brinque com a sua liberdade. O procurador falou, a não ser, não foi, Max? A não ser que os prefeitos e governadores estejam decretando independência, e isso aí pode levar à guerra civil. Sim. Porque não se pode fazer esse tipo de independência, é inconstitucional, é proibido por lei. Vocês precisam tirar esses prefeitos, esses governadores, arrancá-los de lá. Porque isso aí é ilegal. Ilegal. Lute pela sua liberdade. Não é brincadeira o que está acontecendo no Brasil. E olha isso aqui. Coloca na tela, Anderson, por favor. O portal de notícia Politics, tá? Tem um firewall que impede ataque de hackers. E eles estão denunciando, eu vou pedir para vocês seguirem o Politics, tá? No Twitter. O portal deles, o firewall deles, está apontando companhia de processamento de dados do Estado de São Paulo como parte responsável na rede dos ataques hackers contra o portal Politics. Nossa. Denúncia grave. Vocês ouviram isso? O governo do Estado de São Paulo, clica no link antes. O governo do Estado de São Paulo está atacando um portal de notícias com hackers. Toda a nossa solidariedade ao Politics. É um absurdo isso. A nossa liberdade está em jogo. Só pontuar aqui, Alan. Talvez não seja ou seja, quando a gente fala o governo, né, é importante entender, podem ser funcionários. Sim. Tá? De dentro do governo. Isso, só para deixar claro que aí o funcionário tá lá no governo usando uma conta logada na rede do governo. Sim. E tá hackeando sites, né, de notícias que estão falando contra
a política do governo. Algo que é inaceitável igualmente. São funcionários públicos, tá? Isso aí é perda de cargo público, o cara tem que ser... É crime, ou seja, é inaceitável. Inaceitável. Né? Que alguém esteja lá na rede do governo estadual de São Paulo, né? Logado lá com uma conta deles, na rede deles, hackeando sites que estão criticando as políticas do governo. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E o que o Alan falou é muito importante. Se vocês não brigarem pela liberdade de vocês, ninguém tem como fazer isso por vocês. Vocês estão amparados pela lei federal. São serviços essenciais. O governador e o prefeito não reconheceram. Eles são independentes da República agora? Né? Isso, na verdade, que a gente falou, né, é algo que, obviamente, nenhum governador e prefeito decretou independência. Né? E por isso, exatamente por isso, que eles estão submetidos a esse decreto do governo federal. Então você entra mesmo com o seu habeas corpus, não tenha medo, não. Tem um modelo no perfil do Alexandre Aleluia no Twitter. Eu dei RT ontem à noite, tá lá. Eu não utilizei o Twitter hoje pela manhã muito, então só dei alguns RTs de algumas matérias do Terça Livre. Se vocês forem no meu Twitter pessoal, né, Alan Terca Livre, lá no Twitter vocês vão encontrar.